Olá, meus tech lovers, e olha nós aqui de novo. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou trazendo um amigo para nós falarmos de coisas belíssimas, que é o que ele sabe fazer. Com a gente aqui está o Sérgio L. Ele é artista visual. Eu tive a oportunidade de conhecer os quadros deles lindíssimos, 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 e hoje nós vamos falar sobre essa arte visual do Sérgio L. Vem com a gente! Sérgio, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Estou muito feliz por você ter aceito aí o nosso convite, né? Obrigado. Tive conhecendo aí o seu trabalho. Eu achei muito lindo mesmo os seus quadros, né? A gente ganhou até um livro aí com as suas obras, né? E a gente vai falar um pouco disso, né? Mas para a gente iniciar, Sérgio, me conta um pouco sobre quem é o Sérgio L, da onde surgiu, né? Veio lá do Crato, né? Como que foi? Me conta um pouco da sua história. Eu nasci no Crato e vim morar em Fortaleza com 10 anos de idade. A história de ser artista, eu me perguntei isso muitas vezes, porque nasci no Crato, não tinha nenhum artista na família, não tinha nenhuma influência de nada de contato. O que eu me lembro, assim, eu sou uma pessoa que tenho pouca memória da minha infância. Mas eu me lembro que minha irmã mais velha desenhava muito. Então, eu estava sempre pedindo para ela desenhar alguma coisa para mim, quando eu era muito pequeno. E um dia eu me lembro que eu pedi muito e ela não fez. E eu decidi fazer. Que era um Batman, de uma revista em quadrinho. E eu me lembro dessa sensação de eu ter conseguido, né? Eu acho que às vezes, pensando nisso, porque eu me lembro muito disso. Eu não lembro de resto da infância, mas desse momento eu lembro. Essa cena específica. Eu acho que pela sensação de eu consegui, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou independente. Eu tinha 6 anos, eu tinha menos de 6 anos. Eu ainda não tinha entrado em colégio. E eu acho que, de uma certa forma, aquilo ali foi um mosquitinho que pegou, e quando eu ouvi pela primeira vez na vida, quando me perguntavam sempre o que é que você vai ser quando crescer, Uma pergunta bem, né? Eu sempre respondia: você é artista, você é pintor. E a família toda dizia: ele vai ser arquiteto, porque sempre tinha essa ligação de quem desenha ia ser arquiteto, vai ser arquiteto como profissão. Ninguém via artista como profissão. Mas eu sempre repetia: eu vou ser artista, vou ser artista. Até você falando isso, eu lembro, esses dias a gente estava conversando, eu fui num evento lá no Teatro José de Alencar, né? Uhum. E a pessoa, né, que estava se apresentando lá, ela falou que justamente, né, até a questão dele ser artista, as pessoas não viam, né, tipo, não é uma profissão, né? E pelo contrário, né? Eu vi os trabalhos belíssimos e realmente é dom, né? E como que foi desenvolver esse dom, né? Nessa história que você está contando aí, muito bonita. Quando eu vim morar em Fortaleza, com 10 anos, assim que eu cheguei, minha mãe colocou num curso de pintura então que eu pedi. Com 10 anos para cá. 10 anos de idade. Legal. Aí já fui estudar pintura. Era com um padre, ali na Igreja Coração de Jesus, que dava aula na frente da igreja, tinha uma sala, e ele tinha os alunos que ensinava pintura. Depois tinha, na época, uma repórter de TV chamada Janilane. Hoje ela se chama Jane Santos, ela mudou o sobrenome dela, acho que por causa do casamento. E eu estudei com a Jane uns 8 anos, eu acho. E ela era uma professora que era muito diferente das pessoas que davam curso na época. Eu me lembro muito disso. Isso de criança, eu tinha 14 anos. E eu me lembrava que quando você via os alunos de tal artista, eles saíam pintando tudo igual àquele artista, né? Se um pintava marinha, saía todos os alunos pintando aquelas marinhas e tal e tal. A Jane, não. O que eu gostava nela era isso. Ela tinha uma tudo era autêntica, cada né? qual fazia o que queria, ela só ia orientando. Ela não direcionava você o que é que você vai fazer, não. E eu acho que foi uma boa experiência. E a partir dali, eu fui me formar em outras coisas, eu me formei em administração de empresas, mas durante toda a minha vida eu fiz todos os cursos possíveis que tivesse
algo visual no meio. Então, eu fiz iluminação de espetáculo de teatro com o Mané Kinderé, eu fazia qualquer curso que aparecesse, de serigrafia, eu estava dentro, de gravura, estudei muita gravura. Então, teve uma época que o Museu de Arte da UFC promovia cursos sensacionais, eles traziam artistas do mundo todo, não era nem do Brasil. E eles davam uma semana de curso, 8 horas por dia. E eu fiz todos, não teve nenhum que eu não fiz. Então, assim, minha formação se deu aos pedaços, assim, com muito interesse. Mas uma história de dedicação total, né? Porque você vê que... Quando eu fiz 18 anos, com a necessidade de você ganhar seu dinheiro, eu fui trabalhar com publicidade. Então, eu sempre trabalhando na parte de desenhar. E no início da publicidade não tinha nem computador, então era tudo feito à mão. A gente fazia os anúncios à mão. E durante muito tempo eu trabalhei com publicidade, mas nunca eu aceitei um trabalho que fosse 2 períodos. Eu só trabalhava meio período, porque eu nunca queria deixar de pintar. Então eu nunca parei de pintar durante a vida inteira. Então, eu participava de exposições, de salões, de coisas, mas sempre como aquela coisa paralela ao trabalho, ao que me dava meu sustento. E demorou muito. Eu acredito que faz menos de 10 anos que eu larguei tudo e fiquei só pintando. Mas a minha primeira coletiva eu tinha 16 anos e a minha primeira individual eu tinha 24 anos. E isso já se vão 35 anos. Olha só, então tem história, né? Que bacana. E assim, eu vi que você já participou de várias exposições, né? Teve Unifório, eu tava vendo lá no teu Insta. Qual foi a exposição assim, que mais te marcou? Olha, você acha assim que aquela ali foi especial e por quê? Tem sempre uma coisa assim do que você está fazendo atualmente, mas eu acho que da Unifor foi uma exposição muito importante para mim, porque primeiro que é um espaço que eu respeito muito, foi um lugar onde eu também me formei, foi um lugar que eu participei de várias Unifor plásticas, fui premiado algumas vezes, então eu já tinha um carinho muito especial e queria muito fazer a exposição na Unifor. E fiz uma exposição muito grande. A exposição que eu fiz na Unifor foi a maior que eu já fiz, com os 2 espaços de baixo. Então eu tinha, um lado eu tinha uma série de trabalhos, que era a do Paradisos, e do outro eu tinha Ressurgentes, que era o trabalho que surgiu durante a pandemia, que eu queria muito mostrar, e era uma coisa ficava tão ligada à outra, porque uma série veio da outra, então contava muito essa história. Então acho que foi a mais completa, a maior, era uma exposição que tinha mais de 50 trabalhos, alguns muito grandes, muito polípticos, muitos trabalhos que eram conjuntos de vários. Então a da Unifor eu acho que foi bem especial. Bacana. E o que te inspira assim? Eu vi que você trabalha com bastante vegetação, né? Nos seus quadros assim, qual que é a tua fonte de inspiração? Olha, e talvez, eu acho que de muitos anos para cá, talvez as últimas 4 séries de trabalho que eu faço tenham a ver com natureza, mas tem a ver principalmente com o que a vida se renova. Eu comecei a trabalhar com... Isso foi despertado com um desenho de uma folha de torém que eu vi uma vez. O torém é uma planta que quando ela resseca, ela se contorce e ela forma um desenho muito bonito. Sim, sim. E aquilo me chamou tanta atenção que eu comecei a prestar atenção nas outras plantas quando morriam. Então, a partir daí, eu comecei a usar essa referência da forma das plantas quando morriam como referência dos trabalhos. Mas isso falando de morte, mas ao mesmo tempo falando de vida, porque no trabalho você não vê morte, assim. É como se eu tivesse dado vida de novo àquilo. E quando veio a pandemia, isso ficou muito claro, porque eu tenho o privilégio de ter meu ateliê no mesmo prédio que eu moro. Então, eu moro num apartamento, meu ateliê é 2 andares acima. Quando surgiu a pandemia, que eu me isolei totalmente, eu não parei de trabalhar. Eu trabalhava normalmente,
que para mim foi muito bom, mas eu moro também num prédio que tem um quintal, um prédio antigo, e eu descia todo dia com a minha cachorrinha para aquele quintal. Eu não via ninguém, porque era realmente um isolamento Isolado, né? total. E no quintal, como é um prédio antigo, tem umas placas de cimento e sempre tinha uma rachadurazinha, tava brotando alguma planta. Quer dizer, ali foi um momento que você estava olhando e já também buscando ali Comecei a inspirações. fotografar aquilo e na minha cabeça eu dizia, isso é a maior representação do que a gente está vivendo, porque da resistência que a vida tem. Sim. A gente sempre encontra uma brecha, né? E para a vida renascer, para a vida reflorir. E eu comecei a usar aquilo, na época também, todo era fechado. Eu trabalho muito no computador, faço as telas, imprimo os trabalhos nessas telas, mas nada estava funcionando. Primeiro eu soube de uma empresa, de uma pessoa em São Paulo que estava imprimindo gravuras, serigrafias, e que você mandava as coisas pelos correios e os arquivos pelo computador, e ele mandava essas serigrafias pelos correios. E eu fiz um trabalho assim. E depois eu soube de uma empresa que fazia fine art, que é um tipo de impressão muito especial, que estava funcionando uma vez por semana. Então eu digo, eu vou tentar alguma coisa com fine art. Eu queria ver, eu estava cansado de trabalhar, eu já estava pintando telas e tal, mas eu queria ver o que eu estava fazendo no computador pronto, impresso. Então, onde tivesse alguma brecha que eu pudesse ver aquilo fora da tela do computador, eu queria fazer. E fiz o meu primeiro trabalho dessa série, que eu chamo de Ressurgentes, que é a série onde tem uma natureza esturricada, seca, queimada, mas está sempre brotando alguma planta dela, alguma vida voltando dela. E eu me lembro que eu tenho uma amiga que ela dizia assim, Sérgio, tu fala tanto de vida e de natureza, tu devia usar insetos nos teus trabalhos, porque o mundo não existiria sem abelhas. E eu não conseguia, porque eu não achava que encaixava no que eu fazia. E quando eu estava fazendo essa série, eu encontrei exatamente aquilo que eu tinha guardado durante um bom tempo. Então, eu me lembro que tinha, inclusive, teve a Casa Cor, onde, durante a pandemia, já quando as pessoas começaram a poder sair de casa, mas com muitas restrições, a Casa Cor foi na beira-mar, onde tinham containers fechados, as pessoas viam os ambientes por fora, e de trás de cada container eles convidaram um artista para fazer um trabalho. Eu estava trabalhando exatamente nessa série. Acho que eu lembro disso, da Beira-Mar. Então eu fiz um tronco morto, que pegava, eu não me lembro se eram 5 metros o tamanho do stand, do container, e aquele tronco morto você via de longe só realmente um tronco queimado e morto. Quando você chegava perto, tinha um monte de insetos saindo deles e de plantinhas renascendo. Que eu acho que durante aquele período tinha todo o significado do mundo, de esperança, de vida que insiste, que renasce. De persistência. Né? Então, assim, essa série surgiu muito nesse período. Talvez seja um dos trabalhos mais fortes que eu gosto e que eu ainda trabalho nela. Embora eu já tenha outro trabalho, outra série também que eu já tenha feito e feito exposições e esteja trabalhando num novo projeto, num novo livro. Mas eu continuo fazendo alguns trabalhos porque é tudo muito parecido. E como eu tenho que denominar cada trabalho, eu vejo onde ele se encaixa mais. Ele se encaixa nessa série aqui. Essa série sempre vai ter insetos, essa série sempre vai ter... Então é de uma forma de você classificar aqueles trabalhos. Você traz uma personalidade, né, para aquele projeto, né? E tem uma coisa assim eu fiz esse trabalho em fine art, impresso num papel que é meio metalizado, é um papel alemão, é tudo... O processo de fazer esse trabalho é tão caro que esse trabalho ficou muito difícil de comercializar. Porque o trabalho em si ficava muito caro de fazer. E o papel não é tão fácil das pessoas quererem do que uma tela. Entendi. Por alguns motivos, né?
A gente tem um clima também que não é tão propício, então é quente, é úmido, é mais fácil criar fungos num papel e a preservação desse trabalho é um pouco mais difícil. Embora toda a parte de moldura que eu faço a vácuo, eu tenho todos os cuidados do mundo, mas a tela ainda é mais fácil. Então eu fiz alguns trabalhos também dessa série em tela, mas eu adoro esse trabalho feito em fine art e em papel. Ele tem menos cor, ele tem uma força muito grande. Eu acredito que ele ainda vai encontrar o público dele. Ele estava na Uniforme, uma das exposições dessas, que eu digo que tinha 2 espaços, um era dedicado a essa série, e eu ainda insisto nesse trabalho, eu ainda gosto muito dessa série de trabalho. Show, você citou essa questão da pandemia, né? Como que foi para o artista Sérgio L, né, se manter durante essa pandemia? Porque a gente vê que o meio artístico foi o que mais sofreu, né? Principalmente na parte, né, de cultura, assim, Uhum. sofreu. Mas para você, Sérgio L, artista, durante a pandemia, ter que ser, né, você ficou lá isolado, você citou que você descia lá no seu quintal, do seu condomínio, né, e teve algumas fontes de inspiração. Mas como que foi esse momento, pandemia, para um artista do seu Ó, gabarito? tirando toda a tragédia que foi de perder pessoas, de perder amigos e tal, eu realmente me considero muito privilegiado, no sentido de eu ter o meu espaço para trabalho no mesmo local que eu morava, eu tinha recursos porque eu tinha guardado dinheiro, então eu poderia passar um bom tempo sem vender trabalhos. E mais claro que eu fiquei muito preocupado nesse setor também, de como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou ganhar e tal e tal. Mas por incrível que pareça, na pandemia que parou tudo, logo quando começou um pouco as pessoas poderem fazer qualquer coisa, Flexibilizar, né? flexibilizar um pouco, as pessoas que estavam todas em casa queriam muito se sentir melhor nas suas casas. Então, teve um boom de, eu acho que para decoradores, para artistas, para que foi muito grande. Então, assim, teve um estouro de vendas depois, ainda durante a pandemia, mas enquanto estava um pouco mais flexíveis a saída das pessoas. E depois começou de novo a ter mais dificuldade. Mas foi muito menos sofrido nesse sentido do que eu Eu imaginava. acredito também assim que as pessoas elas começaram a olhar mais para suas casas, né? Uhum, Porque, por exemplo, quando você se deparou, né, com fecha tudo, né, ninguém sai, pô, o que que eu vou fazer dentro da minha casa, né? Muitos trabalham no home office e tudo mais. Então eu vejo que as pessoas começaram a olhar, poxa, eu podia ter alguma coisa aqui, uhum, né? Igual você falou dessa questão, eu trabalho com piscinas, né? E na minha área é uma área que vendeu bastante, né? Porque as pessoas pensavam, poxa, eu não posso sair, porque, né, a gente está uhum. isolado devido à pandemia. Mas se eu tivesse uma piscina na minha casa, eu poderia usufruir, minha família poderia usufruir. Então, teve, né, esse contrapeso, né? Para alguns setores foram bem prejudiciais, Uhum. né? E para outros setores realmente teve, porque fez com que as pessoas olhassem para dentro das suas próprias casas, né? É Então, tipo, verdade. pô, eu quero decorar, eu quero colocar uma coisa nova, eu quero inovar, né? E aí é onde entrava, então, essa parte, né? Bem bacana mesmo. E você vê como que é um paralelo, né? Uns sofreram bastante, Uhum, outros até foram surpreendidos, né? Com uhum. medo de como seria, mas surpreendidos com essa inovação, porque as pessoas começaram a olhar para dentro das suas próprias casas e queria melhorar o ambiente, né? Então É eu acho que a verdade. pandemia ela serviu para trazer esse olhar mais para dentro de casa, né? Para a família e tudo mais. Uhum. Eu vi que você trouxe aqui um livro que é da sua última exposição. Não, eu já fiz uma exposição no final do ano passado, já de uma série nova, Vou mostrar para vocês aqui, depois ó. dessa. Um livro muito bonito mesmo. Para mim? Sim? Ah, aqui.
Eu vi aqui, né? Tem bastante coisa bonita aqui. Eu dei umas folheadas no livro do Sérgio L. aqui. Cara, é fantástico. Me conta um pouquinho Obrigado. sobre o Paradisos, né? É assim que se pronuncia mesmo? Paradisos. Me diz aí. Olha, é muito dessa série que eu te falei que usava a natureza das plantas quando morriam como referência. Sim, sim. Quando eu comecei a fazer essa série, esse trabalho aqui veio. Eu estou tentando me lembrar o ano disso. Eu fiz uma exposição na Caixa Cultural, foi quando eu lancei esse livro, deve fazer uns 5 anos. Mas isso aí eu já vinha trabalhando há vários anos. Já estava lá. Porque geralmente quando você vai registrar um trabalho, eu tenho uma coisa desde muito cedo, eu pensava, quando você faz uma exposição, dá tanto trabalho, mas é tanto trabalho você montar uma exposição, e passa aquilo, ninguém se lembra mais. Então eu dizia, sempre tem que ter um registro disso, que é o que vai ficar. Então, no início, eu ia me adaptando ao que existia. Teve a época do CD-ROM, né? As pessoas compravam revista em CD para ver em casa no computador e tal e tal. E eu tive 2 exposições que eu fiz um CD-ROMs, onde tinha livrinho. Bem interativo, né? Então esse, por exemplo, é o 4º livro que eu faço. Eu quero deixar muito o trabalho registrado, porque as exposições, por mais grandiosas, por mais trabalho que dê, são meses e meses de trabalho você fazendo aquilo. A da Unifor era uma equipe gigantesca para fazer a exposição. E aquilo passa, e se não ficar registro daquilo... Cai no esquecimento. Cai no esquecimento. Então, o meu interesse é sempre deixar registro do meu trabalho, de cada coisa que eu vou fazendo. Não é fácil, você não consegue fazer isso de forma particular. Não é um livro que você vai fazer e você vai ter renda na venda do livro. Sim. A maioria é distribuído. Mas você comercializa ele ou não? Como que é? Olha, muito pouco. A maioria é usada para divulgação mesmo. É de uma qualidade excelente. Mas você só consegue fazer esse tipo de trabalho com leis de incentivo. Então, assim, não tem como você fazer de outra forma. Então, é um processo tão demorado, tão trabalhoso e tão exaustivo que cada vez que eu faço eu digo que é o último. Que nunca mais eu me meto, mas eu estou metido no outro agora. Aí daqui a pouco já está fazendo de novo. Porque, por exemplo, quando eu te falei dessa série que eu sou apaixonado, e que se ela não tiver um registro, e que se ela não chegar em muitos lugares, quando você faz um livro desse, você possibilita que seu trabalho chegue a muitos lugares. Foi esse livro que me levou para fazer a exposição na Itália, foi esse livro que me levou para fazer a exposição em Portugal. Legal. E eu ia até te perguntar isso, né? Porque onde já a sua questão de ser artista visual te levou? Porque isso, de uma certa forma, vai sendo passado de mão em mão, distribuído, e chega em locais que as pessoas lhe convidam para as coisas. Legal. Então, é um registro de um trabalho, que é super importante você deixar o que você já fez, mas como forma de você mostrar o seu trabalho de uma forma mais abrangente, é muito bacana. Assim. Eu me lembro que o primeiro livro que eu fiz, eu estava assistindo o programa do Faustão. Aí o Faustão estava mostrando, tinha uma hora do programa que ele mostrava um monte de livro. Aí eu digo, eu não sei se isso aí as editoras pagam, como é que é feito. Vou já olhar na internet onde é que o programa é gravado. Aí peguei, olhei onde é que era gravado, botei nos correios com um bilhetinho. Meses depois, eu estava até num circo assistindo um espetáculo e meu celular não parava de tocar, não sei o que. Eu digo, o Faustão está mostrando teu livro. E, olha só. E ele mostrou o livro, falou muito do livro, convidou para passar um programa inteiro com telas minhas na parte de trás. No outro dia, meu e-mail estava lotado. Tinha convite de galeria em Porto Alegre. Então, às vezes, as coisas... Você ter um material para mostrar e para se divulgar
é muito importante. Então, Faz a assim, diferença, é né? quando as coisas acontecem, eu acho. Você tem que encontrar esse meio de como você se mostra. Hoje tem Instagram que ajuda tanto um artista a se mostrar. E antigamente você ou tinha salões para você se inscrever e tentar alguma coisa de você mostrar o seu trabalho, mas hoje tem vários meios assim de. Mas um dos que eu gosto muito é livro, de deixar registrado aquele trabalho. É uma coisa que leva muito tempo para você fazer. Até porque cada tela ela é muito particular, né? Então, se você não deixa esse registro, você vendeu aquela obra lá, daqui a pouco você não tem mais, né? É muito bacana mesmo. Ô Sérgio, deixa aí para os nossos tech lovers, né? Pessoal que assiste aí do TechPod, o seu arroba, né? Fala aí para onde o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, né? Para poder eles também compartilhar, né, com seus familiares e também apreciar o seu trabalho que é divino, né? É arroba Sérgio L. Sérgio L. Mesmo, né? O L é H-E-L-L-E. H-E-L-L-E. Que já é uma curiosidade, assim, porque também não é o meu nome. Ah, não. Quando eu tinha Seu nome artístico. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma coletiva que era o Salão dos Novos. Então, era como eu digo, naquela época você se inscrevia nos salões para mostrar seu trabalho. E aí teve um trabalho que entrou e saiu no jornal a lista dos artistas selecionados e tal. E eu usava Sérgio Lima, que é o meu nome. E o jornal O Povo me liga, logo depois que saiu, o jornal me ligou e disse assim, olha, o Sérgio Lima, que é um artista que já trabalha há muito tempo, ligou para o jornal reclamando que ele não estava no Salão dos Novos e tal, e tal, e tal. Então a gente está ligando para você para sugerir que você use outro nome, porque já tem um artista usando Sérgio Lima. Como eu não queria usar Sérgio Bezerra, que meu nome é Sérgio Lima Bezerra, eu digo, não, eu vou usar Sérgio e a letra L só. Já que não pode Lima, vai ficar L ponto. L é abreviado, né? E eu usei muito tempo. Sérgio L, só a letra. E em 88 eu fui fazer a minha primeira individual. E eu me lembro que eu tinha já na gráfica tudo entregue para fazer os cartazes e tal, com Sérgio L. E um jornalista chega para mim e diz assim, cara, uma letra não é sobrenome, não. Todo mundo te chama de Sérgio L, escreve L. Né? É muito mais legal você ter um nome escrito, um nome, do que só uma letra. Eu gostei da ideia, mas eu não sabia como escrever L. Porque se eu botar E-L-E, ficava ele. Isso. E-L-L-E, ficava L, mas era ela em francês. Aí eu digo, vou botar um H, que é mudo. Então tem muita gente que me chama Sérgio Helle, porque o H tem esse som em alemão, né? Depois de muito tempo eu descobri que é uma palavra que em alemão significa claridade, e que também é um sobrenome alemão. Olha mas só que bacana. Que veio assim Esse start. de querer escrever num nome L, de mudar o sobrenome para uma palavra. E até você falar, pronunciar, né? Sérgio L, até a sonoridade é bacana, né? Artística, você vê no próprio nome. Mas tem muita gente que chama Helle. Helle, né? E eu até te perguntei, né? Como que se pronuncia? Porque a gente já falou no podcast, eu falei, vai que eu falo errado, né? Mas realmente eu ia falar Helle. Porque realmente ele traz essa, vamos dizer assim, essa sonoridade, né? E, Sérgio, me diz aí, qual é um medo que o Sérgio tem? Eu acho que cada vez menos eu tenho medo de alguma coisa, sabia? E principalmente depois da pandemia. Eu tive Covid muito grave. E bem no início. Eu tinha acabado de perder uma grande amiga. E eu acho que ali eu perdi meu medo, sabia? Não tenho medo de nada hoje. Não tenho medo de nada. Não tenho medo eu acho que artista tem muito essa história de você dizer eu tenho medo de perder minha criatividade, eu não ter mais ideias. Quando eu estou fazendo um trabalho, eu escuto muito assim, qual vai ser o próximo? Qual vai ser tua próxima série? Qual vai ser... Não tenho lá ideia disso. As coisas surgem. É o que vem de inspiração, né? As coisas surgem. Se não surgir nada, eu continuo fazendo isso que eu estou fazendo hoje, que eu adoro, tá entendendo? E até exaurir. Então, enquanto tem coisas para você... o seu olhar é despertado o tempo inteiro por um monte de coisa. Qualquer lugar que eu esteja,
meu olho vai despertar para alguma coisa. E quando eu voltar, eu vou fazer um trabalho daquilo. Então, assim, é uma profissão extremamente prazerosa, assim. Esse prazer de quando você está fazendo é terapêutico, né? Eu trabalho sozinho, então é aquela coisa. Geralmente, ou eu estou escutando música, ou tá um jornal ligado, eu ouvindo notícias e trabalhando. Eu me lembro uma vez de estar no ateliê num domingo pintando, escutando música e pintando, aí as pessoas ligam e dizem, vamos pra praia, vamos não sei o que, eu digo, bom, nada, tá tão bom aqui. Aí eu dizia, como que privilégio, né, de você ter um trabalho que é mais prazeroso Do que uma praia, né? do que uma praia, do que umas férias. Então, assim, claro que tem todas as dificuldades. Eu costumo dizer que eu adoraria não ter que vender, e adoraria não ter que vender não é que meus trabalhos não fossem vendidos, é que eu não vendesse meus trabalhos, né? Eu adoraria não ter que vender trabalho, mas isso também é mais uma certa até uma utopia. Talvez até um dia consiga. Mas por enquanto eu preciso também vender meus trabalhos, receber pessoas, mostrar meu trabalho. Uso muito o Instagram dessa forma, que as pessoas entram em contato e eu mostro, mando deixar e ver como é que se funciona. E assim eu comercializo também trabalho. Qual que foi a tua última exposição? Que eu lembro que a gente conversando, você falou que teve uma esse Eu finalzinho do ano, né? Foi em novembro, dezembro, janeiro. Foi aqui em Fortaleza? Foi na Galeria Leonardo Leal. Uma exposição chamada Mar Ancestral. Mar Ancestral. Essa exposição surgiu também de uma forma muito curiosa, porque eu estava procurando patrocínio para o livro do Ressurgentes. Eu queria muito fazer um livro para registrar essa série. E todo lugar que eu ia, não conseguia nada. Então, passei muito. É muito desgastante, mas indo em empresa, indo em empresa. E fui numa empresa que ela me disse assim, Sérgio, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente queria inclusive lhe convidar para você, a gente está montando um instituto, queria lhe convidar para ser embaixador das artes do nosso instituto. Mas tem um porém, tudo que o instituto está falando, a gente está falando sobre mar. Então a gente queria muito que seu trabalho tivesse alguma relação com o mar. E eu saí daquela reunião muito chateado, assim, eu digo, não tem nada a ver, não vou fazer nada que tenha, eu não vou mudar o meu trabalho. E eu conversando com uma amiga que é jornalista, que trabalha muito comigo, ela que monta os meus livros, a gente trabalha junto há muitos anos, e ela disse assim, Sérgio, claro que você trabalha com mar, você já trabalha com mar, você nasceu no meio do mar. E ela disse, vamos para lá, vamos passar uma semana, a gente vai visitar todos os geoparques da região, porque aquilo ali já foi mar, o Cariri foi mar, e você vai entender a região que você nasceu, você vai voltar inspirado. Se você voltar com ideias, que a gente monte um projeto, eu já tenho até o nome do projeto, que seria Mar Ancestral, que é um local que já foi mar. E você vai continuar falando do quê? Do que você já fala, de uma vida que se transformou, de uma vida que morreu, renasceu de outra forma e que então tem os fósseis para você usar como referência, tem tanta coisa de registro naquela região que você pode usar no seu trabalho e continuar fazendo exatamente o que você faz sem precisar mudar nada. E assim a gente fez, a gente passou 8 dias em 5 cidades da região ali do Cariri, visitando, ela já marcou com todos os diretores dos museus e contratou guias que a gente ia para os geoparques e visitava, e eu voltei cheio de foto, ainda meio confuso, mas muito cheio de ideias já, sem saber como direcionar. Mas aí a gente fez um projeto chamado Mar Ancestral e foi apresentar para essa empresa, que adorou, que embora não tenha nenhuma imagem de água, de mar tem a referência de um local que foi mar e que eu falo exatamente do que eu já falava, que era essa vida que se transforma. E que talvez só tenha ampliado em alguns milhões de anos essa transformação. Então, tudo que tem nesses trabalhos, pela primeira vez eu faço isso, porque os meus trabalhos são uma mistura de tudo que eu passo. Então,
Quando uma vez um crítico de arte foi no ateliê e disse assim, de onde é essa folha, de onde é essa flor, de onde... E cada coisa que ele me perguntava, eu dizia, isso aqui é de Portugal, isso aqui é do meu quintal, isso aqui é lá do Jardim Botânico do Rio, isso aqui... Porque eu me lembro de tudo, de cada imagem que eu capturo, que eu vou guardando aquilo, eu me lembro quando eu olho para o quadro, eu me lembro de tudo. E ele dizia assim, não, você não pode fazer isso, você tem que focar. Eu digo, não tenho que focar em nada, não. Eu tenho que criar o meu universo. Então, assim... É a minha personalidade, né? Então, eu me sentia muito bitolado se eu fosse... E pela primeira vez eu não me senti assim. Todas as imagens que tem nos trabalhos do Manto Ancestral são daquela região, porque eu achava realmente importante falar daquilo ali. E era a região que eu nasci, e tinha tanto a ver comigo, e tinha tanto a ver com o que eu já fazia. E terminou surgindo essa exposição chamada Mar Ancestral, que Não, teve no... e a história é maravilhosa aí, né? Eu tô viajando com você, que eu já tô lá no Cariri, né? É muito bacana mesmo, até a forma que vocês idealizaram o projeto, né? Esse start que ela teve de falar, vamos passear por lá, vamos ver que isso vai despertar. E realmente, né? São inspirações, né? Que você, às vezes, a gente olha, não dá nada, né? Mas quando você começa a observar mesmo, você consegue extrair coisas grandiosas, né? Um trabalho mais Ela positivo. dizia, essa minha amiga diz assim, já escutei muitas coisas que eu fico, às vezes depois de muito tempo eu me lembro assim. Tem uma amiga que dizia, eu vou já voltar para essa que eu ia dizer agora. Ela dizia assim, tu já usava computador há muito tempo antes do computador existir, que era porque quando eu trabalhava antes realmente de computador, eu fotografava TV, eu ia numas gráficas pedir para reticular aquela imagem, para a imagem ficar em pontinhos. Depois eu ia nas fotocopiadoras que faziam xerox e pedia para sair ampliando, ampliando, ampliando. Depois eu montava igual um outdoor, colando os pedacinhos. Depois eu pintava em cima daquilo. Aí eu virava, eu pedia para copiar em um lugar, em um material transparente para eu virar a imagem. Todas essas coisas que a gente faz hoje apertando um botão, eu fazia manualmente. Ela disse, já usava computador antes do computador existir. Mas eu estava me lembrando dessa mesma jornalista que foi comigo pro Cariri. Ela dizia assim, tu faz hoje em dia a mesma coisa que tu fazia quando era criança. Porque quando eu era criança, eu recortava muitas imagens das revistas de tudo que eu gostava. Então, se eu gostasse de uma planta, se eu gostasse de um bicho, e eu ia arquivando aquilo. Então, eu ia separando gente, bicho, natureza. E quando eu vim morar em Fortaleza, com 10 anos, eu me lembro que eu trouxe 2 caixas bem grandes dos meus arquivos de imagens. Olha só. Então, eu tinha meus arquivos de imagem. E hoje em dia, quando ela disse assim, tu vai para o Crato, tu vai voltar cheio de arquivo de imagem, só que hoje em dia é tudo digital e tudo que você fotografa que está guardado em nuvem, Sim. mas eu tenho um arquivo gigantesco do que me interessa. Então, qualquer lugar que eu vou, eu estou fotografando coisas que me interessam, que em algum momento, às vezes eu não tenho ideia de onde eu vou usar, se eu vou usar, mas quando surgiu o Ressurgentes, por exemplo, a ideia do Ressurgentes, eu sabia cada imagem que eu tinha captado de planta queimada, de coisa que eu não sabia onde eu ia usar, mas que eu já sabia onde eu ia encaixar. Então, essa coisa do viajar, de voltar com material, esse material é que vai lhe despertar para você fazer outras coisas, para você se inspirar a fazer outras coisas. Muito bacana. E o que é qual é o seu sonho, assim, né? Você já tem aí uma caminhada longa aí na área de artista visual, mas o que ainda você fala assim, não, isso ainda eu quero fazer, eu quero viver. O que seria um sonho ainda do Sérgio Hélio? Talvez aquele de não precisar vender, que é o maior sonho, mas sempre é o que é muito imediato. Eu quero muito que esse meu projeto dê certo. Eu acho que as coisas agora talvez facilitem. Você não consegue fazer um trabalho desse sem ajuda de governo, sem ajuda de leis de incentivo. A gente passou 4 anos totalmente destruído, então não tinha nada, não acontecia nada. O artista era tratado como marginal, o professor era tratado como marginal. E agora, há uns 10 dias atrás, a Lei Rouanet foi refeita, foi ajustada, está começando a receber projetos novamente. A gente enviou o projeto do novo livro,
Não sei como vai ser, talvez tenha uma enxurrada de projetos sendo enviados, porque vários artistas, está né? represado muita coisa que foi parada. Mas eu tenho muita fé e acredito muito e que as coisas voltem a funcionar e voltem a melhorar. É igual a hashtag que foi usada muito aqui no Ceará, né? Vai dar certo. Muito bom o nosso papo, gostei muito de conhecer mais aí, né? Intimamente aí o Sérgio L nessa questão da história dele, né? Você que não conhece ainda o trabalho do Sérgio L, eu te convido, entre no Instagram, faz um network, um contato aí, e você vai realmente se impressionar com os trabalhos belíssimos que ele faz, né? Sérgio, quero te agradecer demais por Eu que participar agradeço. do nosso podcast aí, né? Atendeu tão prontamente aí o nosso pedido. Hoje foi um dia muito especial mesmo, gostei muito desse bate-papo, porque aqui no TechPod a gente não, vamos dizer assim, a gente não especifica um assunto único, a gente quer falar de tudo, né? Então a gente falou já sobre arquitetura, já falamos sobre limpeza, já falamos sobre piscina, né? Hoje falamos sobre artes, né? Artes visuais, e é esse o intuito, né? Da gente abranger todo o mercado, né? Todo mundo é convidado, todo mundo vai falar, e eu acho que isso é bacana porque isso desperta até quem nos assiste, nos acompanha, e que talvez não tenha essa, vamos dizer assim, essa característica artística, mas que passa a ver isso com outros olhos, né? Então eu acho muito bacana mesmo, quero te agradecer. E se você quiser deixar um recadinho aí para os nossos tech lovers, pode deixar o seu recado. Eu que agradeço. Não, só convidar vocês a conhecerem meu trabalho, visitarem meu perfil no Instagram, Sérgio L. E agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre ele. Beleza. Gente, muito obrigado por esse papo maravilhoso e até a próxima em mais um TechPod.